Homens que deixaram bons exemplos. Jetro, um bom conselheiro. Jetro era sogro de Moisés, um homem sábio, e ele vivia no deserto de Midian. E diferente de seus conterrâneos, ele reconhecia o Deus vivo e verdadeiro e procurava viver de acordo com a sua vontade. Moisés, um homem escolhido por Deus para ser o libertador do povo, que tiraria o povo da escravidão do Egito. E durante a sua peregrinação pelo deserto, Moisés, muitas vezes ou quase sempre, era interpelado pela multidão para que ele, como o líder daquele povo, resolvesse questões que havia entre o povo, contendas e outras coisas mais. E Jetro, um homem sábio, inteligente, observador como ele era, ele observou aquilo e ficou meio ou bastante intrigado, porque Moisés estava sendo um legislador único. E Moisés, naquela época, ele era responsável, ele liderava mais milhões de pessoas. E como ele, como um homem sozinho, poderia dar conta de todas as dificuldades? Imagine você sendo um juiz para resolver problemas de mais de 1 milhão de pessoas. Realmente ficaria difícil. Então, ao ver aquela situação, Jetro, repito, um homem sábio, um homem temente a Deus, ele ficou perturbado o suficiente para dar ao genro Moisés alguns conselhos, ainda que Moisés não os pedisse. Ou seja, Moisés não chegou para Jetro pedindo uma orientação, mas Jetro, vendo aquela situação, ele viu que aquilo ali não ia dar certo. Moisés não ia aguentar todo aquele peso em cima das suas costas. Então Jetro disse, usando toda a sua inteligência, um sábio conselho para Moisés: delegue. Olha só o que Jetro orientou a Moisés, que estava lá como no Supremo Tribunal de um homem só, a criar vários grupos, várias pessoas para liderar, e as pequenas causas ficassem com essas pessoas. Por isso ele disse, que está lá registrado em Êxodo 18, 21 e 22. Jetro diz: e tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborrecem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorias de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julgue este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Olha, irmãos e amigos, um bom conselheiro realmente este homem, Jetro, usado por Deus para poder instruir Moisés de como ele devia proceder. E Moisés, que também era um homem sábio, ele aceitou o conselho do sogro. Ele passou, a partir daquele momento, a agir conforme a orientação, o conselho, o bom conselho de Jetro. E isso é importante para nós, porque nós, como seres humanos, somos sempre levados a tomar decisões e sempre chegam até nós, ou vamos até outras pessoas para nos ajudar a resolver certa situação. Lógico, Deus acima de tudo, sempre buscar em primeiro lugar Deus. E depois Deus mesmo coloca pessoas sábias em nosso caminho para nos ajudar, assim como Ele nos usa para que possamos ajudar algumas pessoas. Paulo, muitos anos depois, ele escreveu aos Gálatas, ele disse: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então Paulo, também inspirado por Deus, escreve que nós devemos levar as cargas um dos outros, aliviando um aos outros.
aliviamos a pressão quando levamos os fardos pesados um dos outros. É você entregar o seu fardo a alguém para lhe ajudar e você carregar o fardo de alguém para ajudar este alguém. Até que ponto você se identifica com pessoas que enfrentam dificuldades? Você costuma receber conselhos? Você costuma dar conselhos? Tem muitas pessoas que dizem que conselho, se fosse bom, ninguém dava, vendia, mas não é verdade. É importante nós termos pessoas que nós confiamos e buscarmos conselho dessas pessoas. E também é importante que nós possamos ter pessoas que confiam em nós para que possamos também aconselhar essas vidas. Uma coisa importante a se lembrar: se você for dar conselhos, faça como Jetro, dê bons conselhos. Se você for receber conselho, faça como Moisés, veja quem irá lhe dar o conselho. Moisés aceitou o conselho do Jetro porque ele viu que era bom e também de quem estava vindo o conselho. Então essas duas coisas é importantíssimo e eu repito: se você for dar conselho, dê bons conselhos. Se você for receber, receba, mas veja de quem você está recebendo. Para finalizar, esta passagem nos lembra da importância de buscar ajuda quando nos sentimos sobrecarregados, de estarmos abertos a ouvir conselhos sábios, de compartilhar responsabilidade e de buscar justiça e equidade em nossas mãos. Pense nisso, ouça bons conselhos, pratique-os se assim você ver que realmente vai valer a pena e dê também bons conselhos. Seja um bom conselheiro, sempre buscando tanto receber quanto dar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então Jetro, ele foi um bom conselheiro, ele deixou um bom exemplo para nós. Que Deus assim os abençoe, em nome de Jesus e para a glória dele, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo.